Olá, turma! Aqui é a professora Érica e hoje vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de Ciências do terceiro bimestre e vamos estar falando sobre o solo, ok? Bom, e qual que é a importância do solo? O solo, ele é importante, sim, muito importante, pois ele permite a manutenção do ecossistema terrestre. É a partir dele as plantas retiram os nutrientes para desenvolver-se, bem como os seres vivos que dependem dele, nós, né? Por isso, ações de cuidado com o solo são tão necessárias. Então, o solo é importante para todos os seres vivos, como nós, as pessoas, os animais. E devemos ter muito cuidado para manter o nosso solo saudável e limpo, não é verdade? Bom, poluir o solo, além de prejudicá-lo, destrói a possibilidade de alimentos das plantas. O certo é nunca jogar resíduos recicláveis nem de construção civil no solo. Já os resíduos orgânicos, como as cascas de frutas e verduras, elas servem como adubo e são ótimas fontes de nutrição para o solo. Ou seja, devemos tomar muito cuidado com o que nós depositamos no nosso solo ou jogamos no lixo, né? Porque tudo que vai para o lixo que você joga no chão acaba prejudicando o nosso planeta, o nosso solo, a nossa terra, não é verdade? Já os resíduos orgânicos, como as cascas de frutas e verduras, né, servem como adubo e são ótimas fontes de nutrição para o solo. Ajuda muito na manutenção do solo e para nutrir o solo, ok? Bom, então como é formado o nosso solo? Vamos ver agora como é essa formação. Aqui na imagem, nós temos como se nós conseguíssemos ver o solo lá no fundo, bem lá no fundão, como é as camadas do nosso solo. Nós temos aqui o número 1, a rocha. O número 2, já são o 2 e o 3, é a formação dos solos. E o número 4, já o solo formado, ok? O número 1 é a rocha exposta. O número 2, nós temos a presença de restos de seres vivos. E o número 3, temos a formação inicial das camadas dos solos. Como vocês podem ver aqui, várias camadas cada camada dessa é uma formação. E isso vai acontecendo com o passar do tempo, mas de muito, muito tempo mesmo. E aqui o número 4, já o solo formado. Aqui na formação do solo, já onde ele está com todas as camadas formadas, nós temos a divisão letra A, B e C. Na letra A é a camada mais escura por conter mais humus, que é essa parte aqui de cima. A camada que é rica em humus, que tem mais nutrientes para as plantas, ok? A camada B, nós temos aqui, é uma camada formada por partes bastante decompostas de rocha, que é aqui a camada B. A camada C, ela é formada por partes pouco desagregadas da rocha, com a presença de materiais ou ainda estão se transformando em solos. Aqui a parte C, lá no final, ainda é a formação do solo, não é um solo ainda bem formado. Aí temos a camada B e temos a camada A, que é a camada mais rica, onde é a superfície da terra, né, a superfície do solo, que é a camada que nós mais utilizamos nas plantações, certo? O solo, ele pode ser dividido em 4 tipos. Temos o solo arenoso, argiloso, humoso e calcário. E para compreender melhor as funções de cada um, é importante conhecer muito mais sobre eles. E você já percebeu que existem solos onde as plantas crescem e se desenvolvem muito bem e os solos em que poucas plantas conseguem sobreviver? Então, é essas diferenças que nós vamos estar aprendendo agora e o porquê que isso ocorre. Bom, o solo arenoso, ele tem uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. É considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, ela absorve muito a água e por isso não é ideal para a prática agrária.
esse solo não é próprio para o cultivo. Aqui nessa imagem nós temos um solo, como diz o texto, um solo arenoso. Como vocês podem perceber, tem poucas árvores, poucas plantações. Por quê? Porque ele é pobre em nutrientes. Ele não é um solo apropriado para plantação. Por quê? Porque a água infiltra muito rápido, é um solo onde não permanece um solo úmido, então ele infiltra a água, evapora muito rápido e não dá para as plantas sobreviverem, certo? Aqui nós temos o solo argiloso, apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois após ser molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. Ou seja, o solo argiloso ele contém uma grande quantidade de nutrientes, porque ele não é como o arenoso. A água que cai nesse solo de argila, ela permanece ali por muito mais tempo, permanecendo um solo arejado e muito bom para a criação também de plantas e dos seres vivos. Temos também o solo humoso. Ele é também conhecido como um solo escuro. Ele é muito rico em nutrientes devido à grande quantidade de matéria orgânica. Sendo assim, ele é bastante fértil. Por isso, é muito utilizado na produção agrícola. Ou seja, o solo humoso ele é rico em matéria orgânica. Esse solo humoso é aquela parte do solo da letra A, bem na superfície assim do solo, é a principal área que utilizamos para a plantação. E esse solo, ele é muito rico em nutrientes, porque é nele que são depositados os nutrientes, as matérias orgânicas, então ele tem bastante nutrientes para as plantações, e é um solo bem úmido, né, bem arejado para as plantas poderem, né, se desenvolver, certo? Temos também o solo calcário. É de fácil identificação, porque ele contém um grande número de pedras em sua composição. Ele é impróprio para o cultivo, pois as pedras não permitem que a raiz das plantas se desenvolvam. O solo calcário ele apresenta pedras em sua composição, e isso acaba atrapalhando muito no desenvolvimento das plantas, porque como que a raiz das plantas vão poder desenvolver e crescer num solo que tem pedras? Então isso impossibilita o cultivo, né, de plantas no meio dessas pedras, ok? Bom, nas cidades o solo ele pode ser coberto por asfalto. Assim, então, o chão em que você pisa, ele nem sempre pode ser chamado de solo, e sim de chão, certo? Por exemplo, nem tudo que nós pisamos pode ser numa calçada dentro da nossa casa, não pode ser chamado de solo, e sim de chão. Porque o solo, ele é aquela parte da terra natural do planeta Terra. Já o asfalto, as calçadas, pode ser chamada de chão, ou seja, nós utilizamos o solo para poder fazer o asfalto, as calçadas e muito mais coisa que nós vamos estar vendo a partir de agora. Por exemplo, a utilização do solo, utilizamos principalmente para a agricultura. No solo, cultivamos além das hortaliças e frutas que servem de alimentos, outras plantas que usamos para extrair as fibras, corantes essenciais, madeiras e etc. e muito mais. Uma das principais áreas que nós utilizamos o solo é na agricultura, para as plantações, que é de onde sai o nosso alimento, certo? O solo também é utilizado nas construções de casas, prédios, ruas e túneis. Assim como eu acabei de falar, nós utilizamos o solo, em cima do solo que nós fazemos as ruas, os prédios, as calçadas, os asfaltos, certo? E também para a exploração de minérios. O que são os minérios? Os minérios são minerais de uso econômico extraído do subsolo, ou seja, das camadas bem mais profundas do solo.
Os metais, como o ferro, o alumínio, o cobre e o ouro, são retirados do solo por mineradores, que são trabalhadores, e utilizados para a fabricação de vários objetos, como que, por exemplo, joias, né, os anéis, os relógios, né, são feitos de prata, de ouro, platina, o cobre, o alumínio, que são as panelas, não é verdade? Então, além lá embaixo do solo, bem lá no fundo, né, fazem buracos assim, os mineradores, os trabalhadores, e retiram lá do fundo esses metais, são extraídos lá do subsolo, ok? Então, esses são os principais funções em como nós podemos utilizar o solo e de quanto ele é importante para nós, certo? Aqui também a areia e as pedras são minerais extraídos do solo que podem ser utilizados nas construções. Vocês já viram por aí, né, que nas construções de casas, dos prédios, das ruas, nós utilizamos também produtos extraídos do solo, como areia e pedras. Já o solo argiloso, que é aquela argila, né, que é aquele barro, ele é usado na produção de tijolos, telhas e cerâmicas, assim como estamos vendo aqui nas imagens. Ou seja, tudo que envolve a nossa vivência aqui na Terra, tudo depende do solo e por isso o solo ele é tão importante para nossas vidas aqui, para as plantas, para os animais, para nós seres humanos e por isso nós devemos cuidar do nosso solo, certo? Bom, turma, espero que vocês tenham gostado da aula e bom estudo.